Boa noite. A Terra é uma escola e o Centro Espírita também, né? Que escola maravilhosa. Muito boa noite a todos. Estou muito feliz em receber a Eline, o Fernando, os meninos ali, né? O casal e todos vocês, é claro, que fazem parte dessa escola. Então, alegremente estou aqui para anunciar a Eline, uma trabalhadora, professora, trabalhadora lá do Alvorecer, nosso amigo Alex, né? Em algum momento ele vai ver esse vídeo, sabe que ele está nos nossos corações, e os demais amigos também que a gente tem espalhados por aí. E isso é que é importante nessa estrada, encontrar amigos, irmãos que são semelhantes, né? Então, sem mais alongas, Eline, por favor. Então, gente, boa noite. Boa noite. Eu vou falar no microfone, mas se não precisar, eu falo alto, dá certo. Está gravando? Então tá bom. Então vamos lá. Então, esse tema, Missão dos Espíritas, foi um tema que foi me pedido para ser falado numa outra palestra, em outro grupo espírita, né? E aí, quando a gente monta uma palestra, ela vai ficando. E quando, à medida que vão chamando, a gente vai falando a mesma, né? Tá levando logo a pesca, né? Então, Missão dos Espíritas, pessoal, se vocês abrirem o Evangelho segundo o Espiritismo, ela está no capítulo 20, que é o mesmo que trata dos trabalhadores da última hora. Toda vida que a gente lê um tema do Evangelho, e o Fernando sempre faz isso lá no Alvorecer, quando ele pede para um palestrante ir, ele dá um tema específico do Evangelho. Por quê? Vai para cá? Porque está na frente do projetor. Ah, então. Eu estava aqui? É. Então, porque é importante, a gente considera que o livro que a gente mais precisa se aprofundar são nas mensagens do Evangelho, e para nós aqui, segundo o Espiritismo, né? Então, toda vez que a gente lê uma mensagem, é interessante a gente ver lá no final quem foi o Espírito que ditou aquela mensagem. E quem ditou essa mensagem, Missão dos Espíritas, foi Erasto. Ele ditou essa mensagem em 1863, ou seja, o Evangelho só saiu em 1864, né? Então ele estava naquele movimento da codificação, né? 1856 o Livro dos Espíritos, 61 o Livro dos Médiuns, e 1863 o Erasto, juntamente com vários outros espíritos, estavam ali ditando as mensagens para o Allan Kardec. E para a gente entender melhor o que ele diz, porque a mensagem Missão dos Espíritos é o tempo todo ele dizendo assim: ide e pregai, ide e não sei o quê, ide e tanto ide, ele está assim fazendo mesmo uma exortação para a gente sair no meio do mundo pregando a doutrina espírita, né? Mas ele faz isso, ele dá essa mensagem em 1863, que foi um tempo, aí a gente entendeu o contexto, foi um tempo que a gente tinha passado pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, ainda estava naquele período assim, bem nebuloso, com muitas, vamos dizer assim, crises mundiais, né? Então, naquela época, essa mensagem que o Erasto diz, a doutrina espírita, ela estava ali no começo dela. 1856, 57, 58, 59, 60, 61, 9 anos de doutrina que ainda estava sendo codificada. Então, por isso que ele faz essa exortação o tempo todo, para encorajar
quem estava já afim a aprender aquelas mensagens, ele faz isso para encorajar. E o Erastus, ele foi contemporâneo de Paulo de Tarso. Ele, inclusive, na época da conversão de Paulo de Tarso, o Saulo, né? Ele foi um dos que ajudou ele naquela propagação do cristianismo. Era ele e mais outro, que agora eu não lembro o nome, mas os três, eles trabalharam juntos ali naquela época de Jesus, né? Pós a crucificação do Cristo e tudo mais, eles trabalharam juntos para a propagação do cristianismo. Na época de Cristo ele era tesoureiro, né? Ele não trabalhava essa parte espiritual, mas com a aproximação dele junto a Paulo de Tarso, ele foi trabalhar na propagação do cristianismo. E na época, no século XIX, trabalhou ali naquela leva de espíritos da codificação, que ele continuou, né? E dizem que depois teve uma encarnação dele, que era Thomas Lieber, uma coisa assim, que ele era um alemão, médico, mas já bem depois, diz a literatura, mas isso não importa para a gente. Então, esse evangelho, ele começa, eu destaquei algumas partes, e ele começa dizendo assim, ó, lembrei da época que ele deu a mensagem, por isso que tem dizendo isso, ó, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Ou seja, para aqueles que já estavam preparados para entender a mensagem da doutrina espírita, ele dizia assim, vão pregar o dogma da reencarnação e dizer o que é que acontece com quem haja aproveitado bem ou mal a sua existência, porque aquele era o momento da ebulição da doutrina na Europa, em todos os cantos do mundo onde ela começou a ser propagada, né? E aí ele diz, ó, cumprindo bem ou mal suas missões. E qual é a nossa missão? Aí a gente começa a pensar, né? Qual é a nossa missão na Terra? Tanto faz a gente ser espírita, como não. Qual é a nossa missão? A nossa missão é propagar os ensinamentos de Jesus. Não é isso? O que é que Jesus quer que a gente faça? Fraternidade, caridade, perdão, esperança, né? A mensagem de Jesus, ela é simples, mas é difícil de botar na prática. Ela é bem simples. Não tem... Jesus, ele, apesar de que naquela época ele falava por parábolas, mas a mensagem dele é muito clara e direta. Não tem má interpretação aí. Não tem subjetividade. Então, qual é a nossa missão? Se eu cumprir bem essa missão, que é seguir o Evangelho de Jesus, oba, beleza, eu vou bem. Estou bem na fita. Mas, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai cometendo ali os nossos deslizes, né? Que faz parte do ser humano, que faz parte de quem está em evolução. Então, tudo bem, eu vou escorregar aqui, vou escorregar ali, mas eu me levanto de novo e começo tudo de novo. O foco é o ensinamento que Jesus nos deixou. Aí ele diz mais. Aí, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Aí eu já parei aí, quando ele disse isso. E eu, vixe, eu sou escolhida? Para quê? Nossa, eu nem me sinto escolhida de Deus porque eu sou espírita e porque eu acredito na reencarnação, não. Eu já comecei a pensar aí, né? Mas quando a gente vai pensando na mensagem dele e naquela época, aí você vai entendendo o que é que ele quer dizer. O que é que ele quer dizer com que nós somos escolhidos de Deus? E aí eu não acho, ele fala em quem segue a doutrina espírita. A mensagem é para quem segue a doutrina espírita. Mas nós somos escolhidos de Deus para
levar uma mensagem de esperança a todas as pessoas que nos chegarem, entendendo que nós acreditamos na vida após a morte e que tudo que nós fazemos, nada é em vão. Tanto seja bom como não tão bom. Tudo tem uma consequência, né? E a gente vai colher aí um fruto dependendo daquilo que nós fizermos. E ontem aqui no Evangelho a gente falou em algum momento dessa transição, né? Dessa transição planetária que nós estamos vivendo. E quando a gente fala em transição planetária, a gente pensa, algumas pessoas ainda pensam que vai vir um meteoro, que o mundo vai se acabar, que vai ter Mônica, que vai ter uma explosão e vai acabar o planeta Terra. Não é isso. Não é isso. A transição planetária, ela já está acontecendo, olha, há muito tempo. Muito tempo. E qual é a nossa missão? Quando ele diz aqui, sois os escolhidos de Deus. Nós que já temos assim um pouquinho mais da nossa consciência amadurecida para algumas verdades, nós temos a missão de tentar orientar as pessoas para exatamente essa transição. O mundo, ele está mudando à medida que vão chegando espíritos mais conscientes, um pouco mais evoluídos, e à medida que está saindo outros mais endurecidos. Aí a gente pensa, mas aí como é que pode? O mundo do jeito que está, ainda com tanta guerra, do jeito que está, como é que tu diz que está vindo mais espírito evoluído e está saindo outros que não são, mas está. Mesmo que a gente ache, porque o foco da gente, às vezes é muito nessas grandes atrocidades, nessas grandes violências, mas de pouco em pouco os sinais da transição estão acontecendo. E a nossa missão, pessoal, é nos preparar cada vez mais para a gente retornar nesse planeta em que essa transição vai estar mais latente, mais perceptiva e nós podemos trabalhar com mais fervor. Então nós estamos aqui, a Cris disse que aqui é uma escola, e é uma escola. Nós estamos aqui nos preparando. A gente não acredita que a gente vai voltar? Que tem outras existências para nós aí? Pois a gente está aqui num preparo para quando essa transição ela estiver mais acirrada, a gente vai desencarnar e vai voltar. Então, a gente tem que estar preparados para acolher melhor essa transição. E acolher melhor os espíritos que ainda ficarem aqui precisando de mais orientação. Então eu entendi, quando ele disse isso, que sois os escolhidos de Deus, não é porque nós somos melhores que os outros. Mas isso está acontecendo, não é só na doutrina espírita, não, é em todas as religiões. Em todas as religiões, católica, evangélica, aqueles que estão se preparando melhor, eles vão voltar. Nós vamos voltar juntos para poder acolher melhor a transição desse planeta. Quando ela estiver mais ainda fortemente à mostra do que está acontecendo. Aí ele diz, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Então Erastes, ele diz para a gente deixar de lado as bobagens materiais que a gente dá tanta importância. Ele foca muito nisso. A gente tem que priorizar a propagação da doutrina espírita, da mensagem de Jesus e deixar para lá os nossos hábitos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, é para deixar mesmo para lá. Não é que a gente também vai deixar, eu não vou me arrumar, eu não vou me cuidar, eu não vou gostar de me sentir bem, de me sentir bonita, não. Mas isso não é o primeiro lugar. O primeiro lugar é a gente focar nos valores do espírito e não do mundo material. É isso que ele quer dizer. E aí ele continua de novo, ide e pregai. Todo tempo ele diz isso.
Aí ele diz, ó, ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. O que é o culto do bezerro de ouro? É o culto do mundo material, é o valor às coisas materiais, que sim, ainda prevalecem no nosso mundo. Por que é que tem guerra? Porque o outro lá quer mais petróleo, aí manda lá estourar a bomba não sei aonde. Né? Por quê? Porque quer mais poder, porque quer dominar o outro povo. Então, prevalece ainda no nosso mundo o bezerro de ouro, o culto ao bezerro de ouro, que é o culto às coisas materiais. E aí, pessoal, quando eu falo assim nesses grandes acontecimentos, mas aí a gente tem que se voltar e pensar, será que nós, no nosso mundinho, na nossa vida, qual é o culto ao bezerro de ouro que eu ainda faço? Dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro das minhas relações sociais, o que é que eu ainda tenho que eu posso dizer que é um culto, né? Leve, um culto ao bezerro de ouro de leve, mas ainda é. É isso que ele quer que a gente pense. Porque se a gente está se preparando para algo maior, a reflexão é o tempo todo voltada para o nosso ser, para o nosso fazer diário. Porque se eu não me analiso, eu não mudo nada no meu jeito. Eu continuo sendo do mesmo jeito de todo dia, me zangando, me abusando, com falta de paciência, com falta de caridade, alheia e fria ao sofrimento dos outros. Eu continuo do mesmo jeito. Então ele convida a gente a isso, né? O preparo que ele diz é nesse sentido, da gente se autoanalisar para que a gente bote esse culto ao bezerro de ouro para lá. Embora ele esteja se alastrando, né? Como ele fala. Ide, Deus vos guia. Aí ele dá aquela mensagem de esperança, que Deus nos guia. E Deus realmente, ele nos guia. Nós não estamos sós. Não estamos sós. Eu li uma coisa essa semana, que ele fala que Deus, ele é uma frequência. Na verdade, ele diz assim, você pode chamar do que você quiser. Do universo, de energia, de Deus, você pode chamar do que você quiser. Mas ele explicando que Deus, ele é uma frequência. E essa frequência, como uma frequência, como uma onda de rádio, ela está aí. Só que a nossa antena, cada um de nós é uma antena. Eu vou sintonizar ou não nessa frequência. Aí ele diz assim, se você conseguir sintonizar nessa frequência de Deus, aí você está com tudo. Porque você já tem aí tudo dentro de você. Você vai ter paz, saúde, harmonia, consciência elevada. Você vai ter ali uma ligação com o Altíssimo bem facinha, porque você está na sintonia certa. Só que se a sua antena tiver outras sintonias, como a gente passa mais tempo, aí, meu amigo, tudo fica mais complicado. Né? Eu adorei essa explicação que eu li, dizendo que Deus é uma frequência e ela está lá, só esperando você sintonizar o seu rádio. Aí eu digo, ai minha Nossa Senhora, deixa eu procurar aqui onde é que eu não estou me sintonizando direito, né? Quando a gente começa a pensar assim, quando a gente começa a ficar triste, deprimido, quando a gente começa a pensar muito em coisas negativas, a frequência está longe, a sintonia está longe da frequência certa. Porque em Deus não tem medo, não tem tristeza, não tem dúvida, né? Só é certeza, só é amor, só é paz de espírito. Porque é a simplicidade, né? A gente encontra Deus nas coisas simples da vida. Não precisa de muita coisa, não, né? Deus está ali, esperando a gente sintonizar. Por isso ele diz, Deus vos guia. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Ontem a gente falou muito isso aqui. Ontem a gente falando e pronto, é a palestra de amanhã. Eu não vou nem dizer
entender nada, porque senão eu vou dar a palestra ontem, né? E vocês falaram tudo ontem aqui no Evangelho. Aí eu ficava só me lembrando, pronto, é a minha fala de amanhã. Eles já estão dizendo tudo, né? Que a gente, geralmente, a gente é tímido em propagar ali no que a gente acredita, né? Às vezes a gente vê uma pessoa ali sofrendo, aí a gente diz, vixe, mas eu não vou dizer nada não, porque essa pessoa é evangélica, essa pessoa é de outra religião, eu não vou dizer nada não, porque não vai entender nada do que eu estou dizendo. Mas, como a gente falou, a gente tem que falar. Se você sentir no seu coração que você tem como dar um consolo para aquela pessoa, vá lá e dê. Porque a frequência está dizendo para tu ir, vai, fala, né? Que às vezes é o que a pessoa precisa ouvir. Eu digo muito que Deus, que essa frequência perfeita, ela coloca os anjos no nosso caminho. E muitas vezes nós somos anjos na vida de outras pessoas. Você nem sabe que o momento que você parou ali para ouvir o que uma pessoa está dizendo, você foi um instrumento de Deus na vida daquela pessoa, como outras pessoas já foram na nossa. Eu tenho vários exemplos na minha vida de pessoas que foram anjos de Deus. E eu digo para ela depois, olha, tu foi um anjo de Deus hoje aqui na minha vida. Porque é assim, né? A gente está tudo no mesmo fluido cósmico universal. Estamos mergulhados aqui no mesmo mar. É a mesma substância que anima o animal, a planta, anima nós todos aqui. Então, se eu estou na sintonia do bem, eu vou perceber o momento certo de eu atuar. E Deus quer isso. Que a gente console, que a gente veja o outro como irmão, que a gente leve esperança, que a gente leve paz, né? Eu entendo que nem todo dia a gente consegue, porque nós temos ali nosso turbilhão também, nossos dias de tribulação e fragilidade. Temos, né? Porque nós ainda não somos perfeitos, mas a gente tem mais dias de tranquilidade do que de tribulação. Se a gente for observar, nós temos mais dias de tranquilidade que tribulação. Ele diz assim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. O que é que nós estamos vendo hoje? Quantas subversões morais e filosóficas? Quanta deturpação ainda dos ensinamentos do Cristo? Quantas pessoas ainda agindo e dizendo que é em nome de Deus é aquilo ali, que aquilo ali é Jesus que está dizendo aquilo? Não é, gente, não é. Eu fico assim, como é que pode? Aí eu digo, imagina Jesus, que é o amor personificado, imagina ele pregando com uma arma na mão. E a gente, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso é incoerência total. Total. Isso é subversão moral. Moral da palavra de Deus, do ensinamento maior, que é o amor. Como é que pode? Não faz sentido. Então, quando eu falo essa fala aqui do Erastus, eu digo para a gente ficar atentos, prestar atenção no que a pessoa fala, em como ela fala, na demonstração que ela dá ou não, do que é divino, do que está ali no caminho errado, para a gente não se iludir com determinadas situações e falas e crenças e falsos profetas. Então, a gente basta um pouco de atenção que você vai saber. Você vai sentir se aquilo é de Deus, né? Ele diz, aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Semana passada eu estava lá em casa vendo essas notícias aí dessa guerra, né? Irã, Israel, e a minha filha, ela fica todo tempo acompanhando no celular, e a gente às vezes está vendo, mãe, olha aqui o que aconteceu, não sei o que, aí eu disse assim,
Aí eu olhei para ela e disse, meu Deus, eu só fico imaginando o movimento no mundo espiritual para tentar amenizar esse sofrimento dessas pessoas que estão sofrendo lá dos dois lados. Porque os inocentes estão sofrendo, né? Crianças, mulheres, idosos. Eu sei que vocês, né, tu diz inocente, mas tem algum motivo para estarem passando. Tem algum motivo para estarem passando por isso. Mas nós não deveríamos mais propagar isso. Esse é que é o fato. Não é a gente querer saber o que é que fulano ou ciclano merece passar. O fato é, não era mais para acontecer. Não era. Nós éramos para ser mais civilizados, mais pacíficos, né? Então, aí ele diz aqui que vai ter uma hora que a luz vai se espargir nos dois mundos, que isso não vai mais acontecer. Ainda vai demorar um pouquinho, ainda vai demorar. Mas eu repito, nós estamos aqui nos preparando, até para quando a gente desencarnar, a gente fazer parte dessa ajuda, que o mundo espiritual deve estar lá numa ebulição para conseguir amenizar. E aí a gente tem que orar pelos governantes, tem que orar por quem está no poder, tem que orar por aqueles que estão sendo o pivô das guerras, que estão autorizando a morte de tantas pessoas. A gente tem que orar. Mesmo que a gente tenha raiva daquela criatura que está caindo aqui, tem que orar. Porque para amenizar, para dar um pouquinho assim de clareamento naquela consciência, que uma hora aquilo tem que acabar, né? E depois de levar a palavra divina. Aí ele diz, ó, leve aos grandes que vão desprezar, aos eruditos que exigirão provas. Me prove que tem vida após a morte. Me prove que tem vida após a morte. Eu não sei quem foi. Quem foi que disse? Acho que foi a Lara, minha filha mesmo, que essa semana eu indo com ela para um canto e eu falando com ela exatamente disso. Aí ela disse assim, não, você não tem como provar. Eu digo, tenho sim como provar. Já vieram milhares dizer que estão lá vivos. Não, eu disse, não venha discutir comigo isso não, por favor. Disso aí você não entende não. Eu digo logo desse jeito. Mas diz que não, me prova que você tem sim várias provas. Provas materiais, as comunicações, as materializações, né? Só não vê quem não quer, mas tudo bem. E aos pequenos e simples que aceitarão. Aí ele olha no final, como ele diz, as pessoas mais simples, às vezes que têm menos estudo, já estão com o coração preparado para entender que aquilo é verdade, né? Que aquilo é real, né? Não tem problema, né? Mas ele diz, já alerta quem vai e quem não vai acreditar. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Ele diz logo, 1863, ele já disse naquela época que muitos se transviaram. E quantos de nós, ontem vocês falaram de novo, que depois da pandemia, não foi, Rosângela? Um monte se afastaram, né? Da doutrina espírita, dos grupos, das igrejas, muitos se afastaram, perderam a fé ainda era fraca, ainda é fraca, não sedimentou a fé. Aí, vamos esperar que vão voltar, uma hora vão voltar. E aí tem uma pergunta na continuidade, ele diz assim, ora, o Kardec pergunta, né? Mas se você está dizendo que muitos se transviaram, como é que nós vamos conhecer quem se transviou? Aí ele diz, aí está aqui a pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais nós vamos reconhecer os que se acham no bom caminho? Aí ele diz, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Ontem a gente falou disso. Como é que eu provo
o que eu estou aprendendo na doutrina espírita é falando. Não, é praticando. É o nosso melhoramento individual que vai mostrar para as outras pessoas que essa doutrina, ela faz efeito na minha vida, né? Que eu estou mais tranquila, eu consigo mais deixar para lá, às vezes, algo que as pessoas nos fazem. A gente se encontra com mais paz. Exatamente. A gente sente mais paz, mais tranquilidade. E isso as pessoas veem, né? Eu tenho uma amiga, umas amigas, elas dizem assim, quando eu digo que eu sou espírita, as pessoas que já me conhecem de um tempo, aí quando sabem que eu sou espírita, dizem assim, meu Deus do céu, por isso que tu é evoluída. Eu não sou não. Eu não sou evoluída ainda não. Eu estou no caminho, não sou não. Porque tem os dois extremos. Tem aqueles que quando sabem que a gente é espírita, não quer nem mais falar com a gente. E tem os que acham que nós já somos demais. Mas eu digo, não, eu não sou não. Eu aprendo muita coisa, já aprendi muita coisa, melhorei algumas coisas, mas tenho ainda um caminho bem longo pela frente. Né? Então, eu acho engraçado que essas pessoas, elas falam isso. E muitos, às vezes, também, pessoal, vêm conversar, né? Mesmo sendo de outra religião, vêm conversar e perguntam para a gente, tem a curiosidade de perguntar aí algumas coisas sobre a vida após a morte. E a gente vai lá e diz. A gente vai lá e diz o que é que a gente aprendeu, né? Sem querer que ninguém mude de opinião, nem converter, nem tirar a pessoa do seu caminho. Porque eu acho que todas as religiões, elas têm, o propósito é positivo. O propósito é bom. Você vai pegar um livro como a Bíblia, você vai ler uma Bíblia, você vai tirar dali a mensagem de Jesus. Você vai ler um Evangelho, segundo o Espiritismo, você vai tirar a mensagem de Jesus. Então, em todas elas, Deus é a frequência, Ele está ali. Agora, como eu vou receber, como eu vou colocar para fora, né? Cabe a cada um de nós. Reconhecê-los pelo número de aflitos a quem levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Finalmente, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Qual é a lei de Deus? De amor, perdão, esperança e caridade. É a lei de Deus. Então, o que é que Deus quer? É só isso. Né? Eu digo aqui para a Mônica, muitas vezes, a Mônica e o Marcos são nossos amigos, a prima do Fernando e o marido dela. O Marcos é um homem santo. Ele vai para a missa todo dia, né, Mônica? Eu digo, isso é um homem santo, porque ele é tão bom, é uma pessoa tão boa de coração, que muitas vezes eu me espelho nele. É verdade. Na sua serenidade, na sua paciência, na forma como você trata as pessoas, entendeu? Porque é uma pessoa que usa bem o aprendizado que tem. E assim nós também temos que fazer, né? Porque nós estamos aqui para esse propósito. Que a gente, quando reencarna, a gente não lembra exatamente o que foi que a gente combinou lá no mundo espiritual. Mas lá no fundo a gente sabe. Quando a gente vê aqueles com quem a gente convive dentro de casa, às vezes é um no trabalho, às vezes é um filho mais difícil, é um pai, uma mãe. A gente sabe qual é o nosso caminho ali. De alguma forma a gente sabe. E é ali que está a nossa missão, o nosso aprendizado. E a gente só consegue passar bem se a gente botar em prática essa preciosidade que é a doutrina espírita, do que ela nos diz, né? Que nos explica, que nos mostra e nos explica com tanto amor. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Vocês ontem já deram a palestra todinha. Queria só agradecer e desejar aqui que esse grupo espírita cresça, que eu sempre digo para o Fernando que a gente sai daqui mais revigorado, que a gente só recebe a energia do bem quando entra aqui. E que aqui é um lugar
muito bem assistido pela espiritualidade maior. A gente sente todas as vezes que vem aqui. É isso, obrigada. Foi maravilhosa, viu, a sua palestra? Gente, tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição a fazer? O microfone está aqui, tá? Eu levo até vocês. E, alegremente, né, a Aline do EGE, por favor, e pedir para, no final, não ir embora, os coordenadores dos EGEs, da mediúnica, do coral, para a gente fazer uma foto histórica aqui, tá certo? Com os nossos amigos todos. E também preparei uma pequena lembrancinha em alusão ao Dia Internacional da Mulher. É simples, mas foi de coração. Então, pedir para ele vai fazer a prece final, tá? E saber se vocês querem dar uma palavrinha. Estávamos com muita saudade, né? Mentira. Foi maravilhoso. E a graciosa aqui, a dona Marluce, que eu amo demais. Eu também te amo. Amo muito mesmo. Então, a Aline quer falar alguma coisa? Pessoal, o José. E um abraço, né, para o pessoal de casa, quando depois essa gravação for editada, for legendada, e a gente vai colocar onde tiver que colocar, tá certo? Então, um prazer enorme, uma alegria imensa. A casa está cheia, né? E hoje vamos sair daqui sabendo das nossas missões, viu? Depois de Uma explanação dessa. vamos sair mais fortalecidos. Aqueles que já sabem vão tomar aí a injeção, né, do ânimo, de ânimo, e aprender com aqueles que fazem guerras, né, aprender a não fazer, a não ser como eles, a propagar o bem, propagar a paz. Isso é que é importante. Então, eles são importantes para nós, para aprendermos a não ser como eles. É isso que eu passo para minha filha, e é uma mensagem também a mim, né, quando eu vejo algo desagradável. Então, eu coloco para mim, não seja como ele. Então, não sejamos como as pessoas que fazem guerras, não só esses maiores, mas pessoas também comuns que fazem guerras também, né? Não precisamos de cargos, de potência para ser pessoas trabalhosas, né? Digamos assim, trabalhosas. Mas amamos muito esses irmãos e que precisam realmente de muito amparo, assim como todos nós que viemos buscar aqui nessa escola. Então, um prazer enorme estar aqui. Ele fará a prece final, né? Trazer aqui Súplica a Jesus, né? Que é uma música, mas nela tem uma prece, né? É uma oração. Já é harmonizando a prece.
afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos. Essa vibração de harmonia, de paz, de amor. E vamos, quem quiser fechar os olhos, mentalizar a figura do Mestre Jesus. Jesus, querido irmão, estamos aqui reunidos nesse momento de aprendizado em que os benfeitores espirituais nos guiam, nos iluminam, oram por nós, e nós recebemos as luzes de amor e paz que vêm do Altíssimo. Que cada um de nós, Senhor, possa sair daqui melhor do que o que chegou. Que essa luz possa ser levada de volta aos nossos lares. Aquelas pessoas que porventura nós mentalizarmos nesse momento, que estiver precisando dessas luzes de amor, possam senti-las, possam recebê-las, para que sejam aliviadas as suas dores, sejam elas físicas e espirituais. Que o Deus de amor e luz possa ter misericórdia das nossas limitações e derramar as suas graças sobre nós, porque nós precisamos muito do seu amor. E nós estamos aqui e queremos, Senhor, receber o teu amor, a tua paz. Nos guia, nos ilumina, que os espíritos amigos possam nos inspirar o bem, nos inspirar o afastamento de tudo aquilo que não vem de Deus. Que nesse momento nós possamos sentir a força do amor de Deus, nos alimentando, nos purificando e nos livrando de todo o mal. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.